Debate entre Lula e Bolsonaro com denúncias de corrupção e troca de fake news, além de controvérsias sobre vacina e orçamento secreto. Candidatos do PT e PL realizaram primeiro debate de segundo turno neste domingo. A votação acontecerá no dia 30 de outubro. Os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e Jair Bolsonaro, PL, participaram neste domingo 16. do primeiro debate do segundo turno das eleições 2022. O encontro foi organizado pela TV Bandeirantes, TV Civilização, UOL e Folha por São Paulo. No primeiro bloco, ambos os candidatos responderam a mesma pergunta orçamentária. Eles então se recrutaram no confronto direto sobre questões como gestão federal da epidemia de Covid, pagamentos de ajudas como Bolsa Família e Auxílio Brasil e trabalhos realizados em governos anteriores. No segundo bloco, entrevistados por jornalistas, Lula e Bolsonaro abordaram questões como propostas de alteração da composição da Justiça Federal, STF, preços de combustíveis, disseminação de fake news e relações com o Congresso, além de denúncias de suposta pedofilia. De Bolsonaro, o candidato recusou. No terceiro bloco, os candidatos responderam a mesma pergunta sobre o déficit educacional na pandemia. Eles então voltaram ao confronto direto, usando a maior parte do tempo para trocar denúncias de corrupção. Por fim, fizeram um comentário final. O debate aconteceu 2 semanas antes do segundo turno das eleições presidenciais marcadas para 30 de outubro. O candidato eleito no segundo turno toma posse no dia 1º de janeiro, em cerimônia no Congresso Nacional. Desta vez, o mandato presidencial é prorrogado por 4 dias. Uma reforma eleitoral aprovada em 2021 previa que a posse presidencial de 2027 ocorresse em 5 de janeiro. Corrupção e apoio no Congresso. O tema anticorrupção e os escândalos das últimas décadas emergiram em 3 blocos de discussão. O jornalista do UOL Josias de Souza interrogou Lula e Bolsonaro sobre as negociações com o Congresso, citando os escândalos do Petrolão, governo Lula e Dilma, e do orçamento secreto, governo Bolsonaro, relacionados à compra de apoio a parlamentares. O do meio. Bolsonaro negou ter comprado o centro com orçamento secreto e disse que poder até entender que o parlamento funciona melhor na distribuição de renda do que o executivo. Comprei com orçamento restringido? Oponho-me. Eles derrubaram as inibições. Agora, se eu comprar, eu tenho o direito de votar. Teorizar que você seja deputado, se recebeu dinheiro do orçamento secreto, votará comigo. Faz sentido? Esta é uma lista provisória de 13 deputados do PT que receber financiamento deste orçamento secreto. Não tenho nada a ver com este orçamento secreto. Eu até compreendo que o Congresso faz um trabalho de distribuição de renda melhor do que nós nessa área. Meu Ministério da Economia e presidente. Lula disse que o legislador é de responsabilidade do povo brasileiro e, se eleito, criará um orçamento participativo. Vou tentar enfrentar essa história secreta do orçamento e criar um orçamento participativo como criado no Estado brasileiro. Nós vamos fazer o orçamento e vamos enviar ao povo para que opinem, para saber o que realmente querem fazer, para ver se conseguimos diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez ao presidente Bolsonaro. No terceiro bloco, durante o confronto direto, Lula e Bolsonaro voltaram ao tema focando nas denúncias de corrupção e peculato na Petrobras em anos anteriores. Se há corrupção na Petrobras, o gatuno que furtou é pegado. Ele foi preso por ser investigado. Porque em nosso governo não há nada a esconder-se. Não temos privacidade sobre filho ou filha, ou cartão de crédito ou casa, ou qualquer coisa. Era o portal da transparência e a lei de acesso à informação, disse Lula. Você entregou os endereços da Petrobras aos partidos políticos, fez um leilão em troca de apoio no parlamento, nomeou pessoas indicadas por grupos partidários e as pessoas chegaram a saquear. E você, com o voto negativo para aprovação da proposta, está comemorando, alegou Bolsonaro. Auxílio Brasil x Bolsa Família. Na primeira parte do confronto direto, Jair Bolsonaro aproveitou o tempo para comparar o Bolsa Descendência criado no governo petista ao auxílio emergencial custeado durante a pandemia e ao Auxílio Brasil, criado como sucessor do Bolsa Descendência no ano passado. Para o auxílio emergencial em 2020, gastamos o equivalente a 15 anos do Bolsa Descendência. O Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, principalmente no Nordeste, dentro do Nordeste recebendo. Algumas famílias já recebem R$ 42 reais.
Se podia dar algo melhor, como tá dizendo agora, por que não deu lá atrás? Disse Bolsonaro. Em resposta, Lula citou outras medidas previdenciárias deferidas pelo governo federal entre 2003 e 2010, quando era presidente. Nosso programa de inclusão social não era apenas o Bolsa Descendência. Nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que este país já viu para os pobres. É um alívio para os pequenos produtores além de um aumento de 74% no salário mínimo, disse. Comportamento na pandemia. No primeiro turno de confronto direto, Lula perguntou a Bolsonaro sobre o comportamento do governo na pandemia. Até domingo, 687.195 pessoas morreram no Brasil devido à Covid. A negligência deles causou a morte de 680 mil pessoas, mas mais da metade poder ter sido salva. A verdade é que você não se importa, você zomba, você ri, você difama a vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogadas por falta de oxigênio em Manaus. Na história de qualquer governo do mundo ninguém brincou com a pandemia e com a pandemia como você, disse Lula. Em resposta, Bolsonaro citou o momento em que Lula disse algo de bom, ao se referir ao papel da Covid-19 em demonstrar a necessidade do Estado. E ele protege políticas governamentais do vírus. A primeira vacina do mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o pau-brasil começou a vacinação. Arranjamos mais de 500 milhões de dosagens de vacina. E todo mundo que quer se vacinar faz. E o Brasil foi um dos países mais vacinados do mundo e com o melhor clima. Consequentemente, informe-se antes de fazer acusações fúteis e falsos, disse Bolsonaro.